poder do Espírito Santo, nós podemos ouvir o que o Senhor tem a nos dizer nesta manhã. Irmão Jabes, seja bem-vindo. Vamos fazer as orações. Consegue me ouvir, irmão Jabes? Seu microfone está fechado. Está certo. Ele precisa de um tempinho. E, enquanto isso, a gente vai fazer as orações. E quem gostaria de fazer uma oração nesse momento? Tá bem. Enquanto... Obrigada, irmã Terezinha. Louvado seja Deus. Então vamos orar. Pode orar, minha irmã. Maravilhoso Deus, poderoso Pai, nós mais uma vez estamos aqui na Tua presença santa, buscando a Tua face, buscando o Teu poder, buscando a Tua graça, buscando o Teu Espírito Santo sobre nós. Muito obrigada, meu Deus, pelo Senhor ter acordado a cada um de nós e ter nos dado o privilégio de podermos estar nesta sala, aqui nesta igreja virtual, para mais uma vez, Senhor Deus, ouvirmos a Tua palavra e mantemos comunhão com o Senhor. Quero clamar ao Senhor para aquelas pessoas que dormiram planejando entrar e que ainda não entraram, que desperta elas também, cada um também, que possa entrar nessa sala. Eu peço, Senhor, abençoa todos que já estão aqui, cada lá representado, cada pessoa. Ó Pai, tira de nós toda a sonolência, não deixe nenhum de nós cochilarmos, mas que nós possamos estar nesses momentos atentos, em espírito de oração e de consagração ao Senhor. Abençoa, Pai, também o Jabes, o teu escolhido nesta manhã para passar a mensagem. Ele está tendo alguma dificuldade para entrar, para falar, mas eu quero colocar nas tuas mãos e rogo, Senhor, que abençoe a vida dele. Faz dele, neste momento, um vaso precioso nas tuas mãos. E dá-nos, ó Deus, hoje um dia na tua presença. Apaga os nossos pecados, perdoa, ó Pai, cura as enfermidades dos teus filhos de uma forma especial, mais uma vez. Quero colocar a tua serva, Pai, a nossa amada irmã Heloísa, em tuas mãos. Restaura a saúde dela, toma ela em tuas mãos. O Senhor sabe quais são as necessidades dela neste momento, nesse dia, sobre todos, de acordo com a tua vontade. Nós rogamos por essas bênçãos e te agradecemos por tudo, Pai Santo, em nome de Jesus. Amém. Ainda na tua presença, Senhor, eu quero te louvar, eu quero bendizer o teu nome e eu quero te agradecer, Paizinho. Obrigada, Senhor. Obrigada por mais esse dia na tua companhia. Obrigada, Senhor, pelas promessas cumpridas e pelas que o Senhor ainda cumprirá. Em tuas mãos eu entrego esse ministério, eu entrego esta sala de consagração, eu entrego o teu servo, eu entrego as nossas vidas em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém. Seja bem-vindo, irmão Jabes. Como a gente costuma dizer aqui, a boca é sua, mas a palavra é do Senhor. Fique à vontade, meu irmão. Se você quiser fazer mais uma oração, fique à vontade, mas já pode iniciar a mensagem. Perfeito. Consegue me ouvir bem? Sim, muito bem. Bom, que bom, maravilha. Eu fico feliz de estar aqui mais uma vez, a oportunidade de poder estar com pessoas que buscam ao Senhor pela madrugada, né? Bem-aventurado aquele que busca o Senhor de madrugada,
porque demonstra a sua vontade, a sua sede, né, de Deus. E bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de Deus, de justiça, aqueles que são pobres de espírito, né, que reconhecem que precisam do Senhor. Antes de começar, eu gostaria só de relembrar aqui, eu não sei quantos que lembram, né, do que foi tratado as últimas vezes, a última vez que eu estive, né, foi dia, se eu não me engano, 18. E nós falamos um pouquinho sobre Jesus na Bíblia, como é importante nós lermos a Bíblia e estarmos atentos. E vamos falar um pouquinho mais sobre isso hoje. Eu gostaria, sim, de fazer uma breve oração antes de nós falarmos sobre isso, para que Deus preparar os nossos espíritos, tudo bem? Rapidamente. Querido Santo e poderoso Deus, mais uma vez aqui na tua presença, eu quero pedir que despoje de mim mesmo e o teu Santo Espírito venha falar aos nossos corações esse tema tão precioso que é de ver Jesus, encontrar Jesus em todos os cantinhos da Bíblia, porque o Senhor Jesus é a nossa referência, é o nosso amigo, é o nosso irmão, é aquele que veio e morreu na cruz do Calvário, é aquele que nos dá o seu manto de justiça e nós queremos aprender a enxergar, nós queremos aprender a imitar, precisamos ter essa conexão com o Senhor. Esteja aqui conosco agora, nesse momento, esteja nos corações e usando para falar e usando as pessoas aqui para ouvir, que todos possamos aprender juntos. Em nome de Jesus, eu te peço. Amém. Muito bem, antes de começar, então, eu quero só pedir uma coisa. Eu vou pedir muito a participação de vocês hoje. Eu gostaria de aqueles que pudessem aí estejam ligados no chat, né, para a gente ganhar um pouco de tempo, porque se todo mundo for falar não vai dar tempo, mas no chat aí, de acordo com o que vocês puderem ir comentando, vão colocando aí para eu acompanhar, tá bom? Deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês. Só um momento. Prontinho. Tá aparecendo uma imagem aí para vocês? Sim, agora sim. Estava só compartilhando, mas agora está. Perfeito. Então, essa é uma imagem clássica, né? Que mostra aí essa persistência, a perseverança que nós devemos ter. E se não tivermos, podemos estar correndo um grande risco de sermos como essa segunda pessoa desanimada aqui embaixo, né? Então, como que você lê a sua Bíblia? Você lê a sua Bíblia e passa tempo com ela e sai como? Frustrado porque não entendeu? Ou você sai feliz porque realmente o Senhor falou contigo? Você sai exultante porque conseguiu ter um estudo maravilhoso? Então, esse estudo, eu acho que vai ser mais uma espécie de uma aulinha hoje do que uma pregação em si, mas eu gostaria que você prestasse bastante atenção porque você pode renovar, revigorar o seu estudo da Bíblia de uma maneira significativa. Apenas algumas dicas que eu vou dar aqui, tá bom?
Então, aqueles que já acompanham aí desde as últimas mensagens vão entender, né, por que a gente está fazendo isso. Aqueles que estão talvez me vendo aqui pela primeira vez, apenas fiquem tranquilos que tudo vai fazer sentido ao longo aqui da explanação. Deixa eu aproveitar e ligar aqui, para vocês me verem melhor. Muito bem. Então, antes nós vamos fazer uma experiência, e como eu disse, eu gostaria que vocês comentassem no chat aí, o que é que vocês estão, como vocês estão interagindo aqui com o que eu estou passando. Apareceu na tela de vocês aí uma tela azul? Confirma para mim se estão vendo essa tela azul. E vocês podem colocar no chat aí para mim, né? O que é que vocês estão vendo aí? O que é isso aí para vocês? É uma tela de uma piscina? Não sei quantos já viram essa imagem. Um formigueiro. A Luísa falou que é um formigueiro. Muito bem. Então, água do mar. Isso aí. Então, aqui por que eu estou mostrando essa imagem para vocês? Essa imagem aqui, ela ilustra muito bem a realidade de muitas pessoas. Bem, depois de olhar essa imagem, e se eu te dissesse, a irmã falou que é um tecido, muito bem. O que de fato é essa imagem? Bem, e se eu dissesse para você que no meio dessa imagem, assim, não é não é uma coisa pequena, tem um golfinho enorme nessa imagem. Um golfinho. Isso mesmo. Tem um golfinho enorme nessa tela, nessa imagem aí. E, antes de qualquer coisa, eu quero dizer que isso aqui não é nada místico, não é hipnose, tá? Não é nada sobrenatural. É uma ilusão de ótica, tá bom? Então, essa imagem ela foi projetada especialmente para que, se você e não se preocupe se você não conseguir ver, porque não é muito fácil. Precisa de um pouco de tempo para se habituar e entender a técnica que precisa fazer para enxergar o golfinho. Mas é basicamente assim: você relaxa os seus olhos e simplesmente vai aparecer um golfinho 3D na tela. A Sandra disse que viu o golfinho, eu acabei de relaxar os olhos e vi ele novamente. E é incrível a forma como ele é. É algo assim surpreendente, eu não sei explicar. E é um golfinho 3D enorme que tem nessa tela. Se alguém mais conseguiu ver esse golfinho, conta aí para mim nos comentários e a gente vai continuando aqui. Eu vou deixar mais uns segundinhos, tá, a tela para você tentar enxergar o golfinho enquanto eu explico. Mas, como eu disse, não se apegue ao fato de ver ou não o golfinho, porque isso é só uma ilustração para o que eu quero mostrar aqui para vocês durante essa aula de hoje. Então, essa imagem, como muitos disseram, pode parecer confusa, pode parecer que não tem nada assim de especial. Um simples zigue-zague, bagunça, caos, não sei. A maioria das pessoas, ao olhar à primeira vista, não vai conseguir enxergar o golfinho, não vai conseguir enxergar nada. Mas, a partir do momento que você consegue enxergar o golfinho, tudo muda. Você fica, uau! A primeira vez que eu vi isso daqui, eu fiquei assim, como eu posso dizer, é um estado de alegria, assim,
de você ter conseguido ver o golfinho, que não é difícil de descrever. Essa imagem, para não ser injusto, eu vou mandar depois para a Júnia, para as pessoas responsáveis aí, e vocês podem tentar enxergar o golfinho no celular de vocês, tá bom? Como eu disse, é poucas pessoas que conseguem logo a primeira vez. Parabéns, Sandra, que você conseguiu, né? E vocês vão ter a oportunidade de continuar tentando. Vou passar para o próximo slide. Então, a maioria das pessoas, quando elas olham para a Bíblia, deixa eu só... A maioria das pessoas, quando elas olham para a Bíblia, elas se sentem da mesma maneira. Muitas pessoas pegam a Bíblia, olham um monte de letrinhas ali, mas o que será que é isso? Não, muito confuso, não estou entendendo, não estou vendo nada. É mais ou menos o sentimento que as pessoas têm quando pegam a Bíblia para ler. Ficam confusas. E nós já estudamos, né, na semana passada, nas outras semanas, sobre os discípulos que estavam a caminho de Emaús após aquela decepção, como eles estavam tristes. E digam para mim, como que os discípulos liam as Escrituras? Como eles liam a Bíblia? Será que eles enxergavam tudo que deveriam enxergar? Como é que estava a compreensão deles a respeito do Messias? Estava clara? Não. A compreensão das profecias do Messias para eles estavam confusas, tanto que foi o motivo por que eles se decepcionaram, porque eles não estavam estudando devidamente, não entendiam corretamente. E eles precisavam compreender. Então Jesus vem e lhes explicou que a Bíblia falava acerca dele, a respeito dele. E a partir dali, então, eles começaram a ter uma compreensão melhor, né, da verdadeira missão do Messias. Então, qual foi a última vez, né, que você teve um estudo assim, onde você entendeu que, de fato, Jesus é o centro da Bíblia? Entende? Então, Jesus é o centro da Bíblia e você precisa entender que a Bíblia, ela, por mais que não tenha imagens, tá? Por mais que a Bíblia não tenha imagens, ela retrata, ela busca te direcionar a Cristo. Sempre é Cristo. Não importa se você está no Gênesis, no Êxodo, no Apocalipse, a Bíblia sempre vai tentar te direcionar até Jesus. Então, se a Bíblia fosse um livro ilustrado, preste atenção, se a Bíblia fosse um livro ilustrado, quantos aqui ainda são da época... Ó, eu não sou tão velho assim, tá bom? Mas quantos aqui são da época do álbum de fotografias que tinha que ir lá e tinha que revelar? Lembram? Se a Bíblia fosse um álbum de fotografias, seria um álbum de fotografias de quem? De Jesus. De Jesus. Então, a Bíblia nada mais é do que um álbum de fotos de Cristo. Que se você não está vendo Cristo nas fotos, tem algo errado, porque é um livro sobre Jesus. Então, não importa qual livro você esteja, Jesus está lá. Você só precisa aprender a procurar, porque esse é o motivo, porque Deus deu esse livro para que nós encontrássemos o caminho da salvação. E o caminho da salvação é Jesus.
Então precisamos o quê? Treinar os nossos olhos para aprendermos a ver Jesus, certo? Então, tendo isso em mente, eu quero que você entenda que ao longo dos anos, ao longo das décadas, algumas pessoas que são diligentes estudiosos da palavra, que realmente buscaram entender o que a Bíblia tem a revelar sobre Jesus, as pessoas começaram a observar algumas coisas que a Bíblia tem de diferente de outros livros, certo? Então a Bíblia não é um livro comum. Você já sabe disso, a Bíblia é um livro sagrado. Então, pense comigo, na natureza, as coisas que acontecem ao nosso redor podem ser observadas. Então, como é que você sabe, hoje você é adulto, né, você tem essa compreensão, como você sabe que se você pegar alguma coisa na mão e soltar e ela vai cair? Como que você tem tanta certeza disso? Porque você observou várias vezes isso acontecendo. Você constatou que existe uma força, a força da gravidade, que qualquer coisa que esteja um pouco mais alto, que você solte no chão, ela vai ser puxada para baixo e vai cair. Então, você observa as leis da natureza e, mediante as leis, as forças ali, a observação, você consta, não, existe uma lei, que eu não posso não compreender completamente essa lei, mas ela existe, a lei da gravidade. Vai ter outras leis também. Você vai começar a perceber que se algo está em movimento e de repente há uma parada brusca e há um outro corpo adjacente a este corpo, ele tende a se movimentar, ou seja, num carro, nós não somos o carro, estamos soltos dentro do carro. Então, quando o carro freia, dá aquela freada brusca, você é projetado para frente, certo? É a lei de transferência de força. Então, outra coisa que nós podemos constatar pela observação. Toda hora alguém observou. Nossa, toda vez que o carro freia, a gente vai para frente. Por que será que isso acontece? Então, você encontrou uma lei. Na Bíblia, não é diferente. Como assim? Na Bíblia, você tem estruturas, padrões que se repetem. E ao observar essas repetições, esses padrões, que não são apenas uma, duas vezes, mas várias vezes aquilo se repete, então começa a se extrair dali um princípio. Então, a partir daqui nós temos várias pessoas que vão começar a observar que isso acontece na Bíblia, não vão necessariamente dar um nome para isso, mas hoje, carinhosamente, nós chamamos de ou teologia fotográfica ou fototeologia. Qualquer um dos dois funciona. E o que é? É a arte de estudar a Bíblia através do uso de imagens. Mas como assim? Bem, lembre que a Bíblia não é um livro necessariamente ilustrado. Tem livros, né? Tem ali Bíblias hoje ilustradas, mas mesmo que a Bíblia não tenha ilustrações propriamente ditas, sempre que você lê a Bíblia, não tem para onde fugir. Se você lê uma história de Jesus, na sua mente, baseado nas informações que você tem, nas coisas que você já viu, você tenta imaginar aquilo, né? Você fica, nossa, como será que foi a tempestade quando Jesus acalmou? Como será que era o barco que Jesus estava? Mesmo que você não pense conscientemente essas perguntas, mas você vai lendo o texto bíblico e a sua mente vai, né, tentando imaginar a história, ou seja,
Mesmo que você não esteja vendo as imagens, você está criando essas imagens na sua mente. É algo natural, né? Assim como quando você lê um livro, isso também acontece. Então, veja que a Bíblia, ela proporciona a nós o uso de um dom que Deus nos deu. Que dom é esse? É o dom da criatividade. O dom da imaginação. E aqui eu quero deixar bem claro que existe uma diferença entre essa imaginação fértil que deixa, né, que foge ao texto bíblico e que começa a imaginar coisa que não está no texto. Não é disso que eu estou falando, tá? Existe uma linha muito perigosa aí de misticismo que vai tentar meditar, imaginar a cor do cavalo, interagir com o ambiente. Não, não é disso que eu estou falando. Estou falando do simples fato de você leu que eram 3 cruzes, a cruz de Jesus e a dos 2 ladrões. Ponto, é o que está no texto. Não, a sua mente está ali, não. 3 cruzes, pronto, é simples assim. Então, essas imagens, ao analisar essas imagens, você pode começar a entender melhor a Bíblia e encontrar conexões que antes você não via, certo? Isso vai ficar mais claro ao longo aqui do nosso estudo. Então, nós precisamos aprender a investigar a Bíblia. Muitos, infelizmente, se tornaram preguiçosos. Entende o que eu quero dizer? Muitas vezes nós queremos só ouvir sermões. E aí eu pergunto, o que é melhor? Eu comer algo por mim mesmo, de primeira mão, ou comer um alimento de segunda? Vou dar um exemplo aqui. Tem gente que, é, que consome, né, a proteína animal, alegando que é de melhor qualidade. Mas onde foi que o animal adquiriu a matéria-prima para construir a sua proteína? Foi nos vegetais. Então, a melhor fonte de proteína para o ser humano, em primeira instância, é a proteína vegetal, a proteína de primeira, ela ainda não foi processada. Então, aqui o sentido é o mesmo, precisamos buscar o alimento por nós mesmos. Paulo diz que chega um momento que o leite não sustenta mais, precisamos de nutrição sólida, alimento sólido. E essa nutrição, ela vem de uma busca espiritual, uma busca individual. Então, existem momentos para compartilhar em grupo, existem momentos para explanar a palavra com os amigos, com familiares, mas Deus quer falar de uma forma especial comigo e com você, porque Ele trata a mim e a você como se só houvéssemos nós no universo. Então, quando estamos sozinhos, no nosso quarto, em oração, você, Deus e a palavra de Deus, você precisa ter confiança de que Deus tem algo para você naquele momento. E você precisa estar com os ouvidos aptos para ouvir e os olhos prontos para enxergar. Certo? Então, o nosso propósito o objetivo é exercitar, treinar o cérebro e os olhos para enxergar essas pérolas que tem na Bíblia. Então, é possível fazer isso, mesmo que você, não importa se você já tem uma certa idade, mas essas coisas não são para mim. Não, não existe isso. A Bíblia é para todas as idades. Aprender a estudar a Bíblia é para todas as idades. E então, eu quero que você veja que existem coisas lindas na Bíblia e nós não estamos enxergando, tá bom? Nós estamos perdendo muito da doçura da palavra de Deus. Por quê? Porque nós não estamos, de fato, procurando essas coisas. Então, veja como nós temos a tendência a não analisar com profundidade
e sermos muito superficiais. Então, veja só. E mais uma vez eu vou pedir para vocês aí no chat a participação. O que é que vocês estão vendo aí na tela de vocês? Olhando à primeira vista, assim, o que tem na tela aí de vocês? Uma terra com os matinhos, várias folhas, né? Isso mesmo. Agora, tome cuidado, porque se você estivesse andando nesse matinho cheio de folhas secas, tem uma cobra aí. Alguém conseguiu enxergar a cobra nesse chão com folhas secas? E diz aí se alguém conseguiu enxergar a cobra. Se não conseguiu, eu mostro. Então dá uma olhadinha aqui, ó. E aí, o que vocês me dizem? Quantos de nós teríamos pisado aí nessa cobra, levado uma mordida? Olha o perigo. Por quê? Porque nós estamos acostumados a olhar e já definir algo. Não é isso que tem, não tem mais nada. Não estou vendo nada. Tem uma cobra bem ali no meio, formando ela está meio que no formato de um S. Perigo, né? Olha lá, a cobra estava lá, a gente que não conseguiu ver. Vou dar um outro exemplo, hein? Olha agora para essa imagem aqui. Essa talvez vai ser mais fácil. A maioria vai ver o que aí? A maioria aqui só vai ver um monte de toco de madeira, lenha, né? Mas, gente, tem um gatinho. Tem um gato aí. Um gato tem. Dá uma olhadinha aqui, ó. Olha o gatinho. Uma pessoa distraída, que não preste atenção, vai olhar os tocos ali, a lenha, mas não vai perceber o gatinho. Vou mostrar mais uma aqui. Essa aqui vai ser mais fácil, hein? Um monte de folhas ou será que tem algo mais? Tem algo mais. Bem aqui disfarçadinho, ó. Se você fosse colocar a mão nessas folhas, tem uma outra serpente aqui, a cabecinha dela, o olhinho. Certo? Vou colocar uma outra imagem aqui. Essa aqui é um pouquinho mais... Alguns talvez vão ver fácil, outros não. E aí? Só um monte de pedras, de rochas, ou tem algo mais nessa foto? Tem um bichinho aqui, né? Olha só, que bonitinho. Bem disfarçado ali em cima, uma marmotinha, né? Esse aqui eu quero ver, esse daqui eu acho incrível. E aqui? Vocês conseguem ver um animal camuflado nessa casca de árvore? Animal bem conhecido, que as mulheres amam muito. E isso, tem um sapo aqui, ó. Bem no cantinho aqui. Então, os olhares desatentos não vão ver o sapo. E por último, e aqui?
apenas pedrinhas de areia? Dá para ver algo mais aí? Tem uma aranha. Uma aranha bem aqui. Júnior, gostaria de comentar? Não, na verdade, você falou que tem uma aranha, eu enxerguei algo mais parecido com uma tartaruguinha. Na verdade, um bicho, assim, de pernas abertas, mas não identifiquei Agora, tem uma aranha. especificamente uma aranha. Mas eu vi aí alguma coisa diferente. Muito bem, é isso mesmo. Então tem uma aranha aqui, ó, e ela, nossa, esse foi um dos que eu fiquei mais impressionado, né, quando eu vi. Mas o que eu quero trazer aqui para vocês é o seguinte, depois dessa dinâmica aqui. Normalmente, se nós olhássemos para essas imagens sem ninguém dizer nada, se não tivesse eu aqui orientando que tem algo nas imagens, responda sinceramente, você provavelmente veria ou não? Não, provavelmente você não veria. Por quê? Porque nós não estamos habituados a enxergar aquilo que nós não estamos procurando. Entende o que eu quero dizer? Nós não encontramos aquilo que não estamos procurando. Normalmente não. Principalmente quando são coisas que não são vistas de modo superficial. Precisamos cavar, precisamos realmente nos debruçar e demonstrar o nosso interesse. Então, a maioria das pessoas, quando olham para a Bíblia, elas não veem nada de especial. Elas não enxergam nada demais. Mas, nas páginas da Bíblia, como nós já falamos, está o maior tesouro, que é Jesus. E você precisa treinar os seus olhos para enxergar Jesus na Bíblia. E você vai começar a perceber que isso se repete. Então, esse é um padrão, é um princípio chave para você começar a destravar o seu entendimento da Bíblia. Então, como nós falamos, você pode olhar para a história de Davi e Urias, e quando Natã vai e o repreende o pecado de Davi, você pode simplesmente olhar essa história como uma história de adultério, de assassinato, a história do pecado de Davi. Você pode olhar somente por esse ângulo. Porém, se você prestar atenção, você vai perceber que o bebê de Davi, que era inocente e era um menino, ele morre sem culpa de nada. E Davi, que era o pecador, é perdoado. Ou seja, você está vendo uma sombra do sacrifício de Jesus e do que Jesus faria por nós. Jesus, sem pecado, inocente, morre para que o pecador viva. Ou você pode olhar para a história de Moisés, quando ele estava ali em cima do monte. Olha só as semelhanças. Moisés sobe no alto de um monte, enquanto está havendo uma guerra entre o povo de Deus e aqueles que estão do lado do inimigo. E a vitória do povo de Deus, ela vem mediante o quê? Moisés precisa estar com os braços erguidos. Enquanto os braços estão erguidos, vitória para o povo de Deus. Se os braços caem, derrota para o povo de Deus. Ao lado de Moisés, 2 homens que sustentam os braços. E Moisés ali, segurando no madeiro. Olha, tem muitas semelhanças aqui. Assim como Jesus,
com os braços erguidos era vitória para nós, através da sua morte. Se Jesus desistisse, seria derrota para nós. Assim como havia 2 homens ao lado de Jesus, havia 2 homens ao lado de Moisés. E tem outras coisas ainda que eu poderia pontuar, mas só para vocês verem que podemos olhar apenas de modo superficial ou de forma mais aprofundada. Ou você tem também Sansão. Sansão, que tem uma história muito peculiar, e apesar de ter assim alguns traços de caráter que apontam muito, né, para um homem fraco espiritualmente, no final, obviamente, ele se volta a Deus, mas mesmo assim Deus aproveitou a história de Sansão para nos mostrar nuances da história de Jesus. Então, quando Sansão está lá no templo, olha só, humilhado, cuspido, Sansão foi tão espancado, humilhado nesse sentido, como Jesus foi. E ali, Sansão, por mais que não foi colocado entre 2 pessoas, mas ele está entre 2 colunas. Percebe? Jesus entre 2 ladrões, Sansão entre 2 colunas. Então, Jesus dá o brado: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E aí, Jesus morre. Quando Jesus morre, tem um terremoto. Lembra disso? E Sansão? Sansão pede a Deus uma oportunidade. Uma última oportunidade de usar sua força para livrar o povo de Deus, para libertar Israel. E Sansão, então, dá o seu último suspiro, empurra as colunas e ele morre, e ali, né, juntamente ele com todos os outros filisteus morre. Mas o fato é que a Bíblia diz que nessa atitude de Sansão de matar os inimigos do povo de Deus, nós podemos fazer um contraste. Sansão matou mais naquele dia do que em toda a sua vida, certo? E Jesus? Jesus, no dia da sua morte, salvou a todos muito mais do que salvou ou curou durante a sua vida. E assim como Sansão, quando derrubou ali os pilares e tudo desabou, o templo daquele jeito, templo daquele tamanho, com certeza a terra tremeu e sacudiu. Então, da mesma maneira, quando Jesus morreu, houve um terremoto. São semelhanças, são sombras que você pode ir analisando. Agora eu vou mostrar um pequeno vídeo e gostaria que vocês prestassem atenção. Pode parecer um pouco desconexo a princípio, mas vocês vão entender o que eu quero dizer. Deixa eu ver aqui. Me digam aí, me dão um ok se o vídeo está rolando e vocês conseguem ver o que está acontecendo. São vários exemplos, tá? Não é um exemplo só. Sim. Perfeito. Então, eu quero que vocês prestem atenção aqui, que são vários exemplos. Isso aqui não é um espelho, tá? 2 pessoas jogaram o machado juntas e ele foi exatamente junto. Tem outro exemplo aqui. Tem esses cachorrinhos se movendo. Iguaizinhos, né? Esse aqui não é tão assim
não retrata tanto o que eu queria mostrar, mas da mesma maneira é incrível. Por quê? São várias pessoas diferentes dirigindo carros e eles precisam de muita precisão para pilotar o carro dessa maneira, perigosamente, né? Então, a palavra-chave aqui que eu quero mostrar para vocês, em todos esses exemplos, é sincronia. Todos esses exemplos desse vídeo aqui são exemplos de sincronia. Então, olha esses cachorrinhos. Eles fizeram meio que sem querer, mas é interessante. Agora, dá uma olhada esse show da natureza. Não sei quem já viu, né? Os pássaros que voam juntos e eles formam esses desenhos, essas belas figuras. São pássaros voando. Olha só isso. Agora olha esse pessoal trabalhando. Assim a obra avança, né? Ó. Agora, preste muita atenção nisso daqui. Não é uma montagem. Isso realmente, de fato, está acontecendo dessa maneira. Esse pessoal, eles treinam tanto, eles são tão sincronizados, que eles conseguem fazer isso. Muito bem. Então, a palavra aqui é sincronia, harmonia. Por quê? Porque a Bíblia, por mais que ela tenha diferentes autores, de diferentes épocas, é o mesmo autor e o mesmo que inspirou, ou seja, todos estão alinhados e sincronizados. A Bíblia não é vários livros falando de diferentes coisas. A Bíblia é todos falando da mesma coisa, do plano da salvação, de Jesus. Então, sempre vai existir conexões, sempre vai existir ligações, e nós precisamos aprender a fazer essas conexões e começar a enxergar mais fundo do que parece. Vou dar um simples exemplo. Olha só o Antigo Testamento. O Antigo Testamento, se você for olhar os principais ofícios, ocupações que fazem parte do Antigo Testamento, a gente começa pelo quê? Os profetas, certo? Então, a primeira coisa que você vê são os profetas. Noé, Abraão, os patriarcas, certo? É a primeira coisa que aparece, o principal. Depois de um tempo, vai ter o tabernáculo. E qual vai ser a próxima atividade, o próximo ofício que vai ter destaque? Vão ser os sacerdotes. Ok? Então, os sacerdotes vão ter um grande papel de responsabilidade. Mas, porventura, o tempo vai passar e os sacerdotes, né, meio que vão ser ignorados, né, pelo povo, e Deus vai levantar os juízes. Ok? Então, acompanhe comigo. Depois Deus vai levantar os juízes. E depois que tem uma época onde vai ter vários juízes, a Bíblia vai ter como principal foco os personagens que são os reis. E isso vai até o final do Antigo Testamento, né? Ali o último rei, né? Que, se eu não me engano, foi... eu sempre confundo Ezequias com Zedequias, alguma coisa assim. Então, essa foi a sequência. Primeiro, Deus levanta profetas, e nós tínhamos só profetas. Chegou um momento que Deus levanta
estabelece o sacerdócio. Depois Deus, por um tempo, ele levanta juízes e depois ele levanta os reis. Assim, não era vontade de Deus, mas vem então os reis. E olhando para esses 4 ofícios, você vai perceber que até isso é uma forma de apontar para o ministério de Jesus. Então você tem Jesus, que vem primeiro como profeta, depois Jesus, ele assume o papel sacerdotal quando ele ascende ao céu. Nós sabemos que hoje Jesus, ele faz o juízo investigativo, né? Assume seu papel como juiz também, e que um dia ele virá como rei dos reis. Então, quem diria que até nessa questão dos trabalhos, os ofícios que tem ali no Antigo Testamento, até isso aponta para Jesus. Quem diria? Então, isso é a fototeologia. Você analisar as imagens, não necessariamente imagens reais, tá? Mas você entender, olhar um texto e, olha, aqui tem um sacerdote, aqui tem um profeta, né? Aqui tem a Arca de Noé. Quais são as características da Arca de Noé? Ela é de madeira, ela tem 3 compartimentos. Será que tem alguma conexão aqui com outros elementos? E aí você vai, de acordo com o que você estuda a Bíblia e vai adquirindo informação, Deus vai ajudando você a fazer essas conexões. Mas, obviamente, que para isso, e aqui que entra, deixa eu ver que oração aqui para a gente não passar muito do horário. Já estou finalizando, tá? Então, a fototeologia, ela ajuda você a aprender a dominar esses princípios de análise de interpretação. Então, nós temos na teologia fotográfica ou fototeologia um palácio. Esse palácio ele serve para ajudar a organizar os princípios de estudar a Bíblia. Detalhe, você não precisa utilizar todos os princípios. Você pode gostar mais de um do que do outro, eles são independentes. Mas o propósito desses princípios, é mostrar que existem diferentes formas de ver um texto bíblico, de analisar um texto bíblico, de estudar. Então, quando você vai estudar a Bíblia, o intuito, né, que eu tenho com o curso que eu ofereço para o pessoal é eles aprenderem a verem que existem outras formas de ver o texto e como isso vai ser edificante, tá? Então, eu vou dar um outro exemplo aqui de como isso pode ajudar. Então, voltando aqui, só para ver se ficou bem claro. Aqui tem um palácio e vou dar um zoom aqui para vocês verem, imagine que tem vários andares, e cada quadradinho aqui é um quarto, um cômodo. Então, cada um desses quadradinhos é uma forma diferente, algo que vai te ajudar a estudar o texto bíblico. É um princípio, tá? Já vou explicar rapidinho alguns princípios para vocês terem uma noção. Então, por exemplo, um desses princípios é o quarto 24 FPS. Mas o que é isso? Quarto 24 FPS? Esse é um nome complicado para uma coisa muito simples. Como memorizar a Bíblia na sua cabeça? E quando eu digo memorizar a Bíblia, talvez não necessariamente o texto bíblico. Não que você não deva, você deve memorizar os textos bíblicos. Mas, veja só. Alguém aí no chat, digita para mim um número de 1 a 50. Coloca para mim aí, por gentileza, algum número de 1 a 50. Número 7. Heloísa, número 7. O capítulo número 7 da Bíblia fala sobre
quando o dilúvio veio e encheu a terra, certo? O número 12 fala sobre o quê? O número 12 fala sobre quando Abraão, Gênesis 12, é quando Abraão sai, é chamado a sair da sua família e fazer a sua jornada, certo? O número 25 é quando Abraão morre, ok? Abraão morre e começa ali a história de Isaac e Esaú. Pode me falar algum outro número de 1 a 50, por gentileza? O capítulo 47... Calma aí, agora foi bastante. Muito bem, o capítulo 47. Capítulo 47 é quando Jacó, com a sua família, vai e se muda para o Egito. Capítulo número 33. No capítulo 33 de Gênesis, Sandra, vai ser quando Jacó e Esaú, eles se reencontram e eles fazem as pazes ali e tal. Tá bom? O número 13 é quando Abraão e Ló, eles se separam. O número 37 conta a história ali de quando José recebe o seu casaco colorido. Aí você fala assim, mas como é que você sabe disso? Graças à teologia fotográfica, eu posso sintetizar todos os capítulos de um livro na minha mente. Posso não saber todos os detalhes da história, mas se eu quiser saber, eu quero ler a história de quando a filha de Jacó foi violada. Eu vou lá no capítulo número 34. Aí eu quero saber mais sobre a história de Isaac e Rebeca. Eu vou lá no capítulo número 24. Então, graças a essas técnicas que são simples, que são muito simples, por quê? Eu não estou aqui agora. Eu mostro num outro momento para vocês. Você pega imagens, eu tenho alguns cartões, tá bom? Eu tenho alguns cartões, e eu preciso olhar esse cartão e ler ele 5, 10 minutos por dia, é o suficiente para memorizar isso na minha mente. Alguém diz que não estou entendendo. Pode explicar melhor o que não está entendendo, só para eu poder explicar. Está aqui o D. Bom, do número... O Gênesis, ele tem 5... Eu acho que, não sei se é isso que não ficou bem claro. O Gênesis tem 50 capítulos, tá? O livro de Gênesis tem 50 capítulos. E, através dessas técnicas de memorização, foi possível memorizar o título, o resumo de todos os capítulos. No momento, eu estou aprendendo a decorar o livro de Êxodo. Então, como que a gente faz isso? A gente vê o tema principal do capítulo e resume esse tema principal em uma imagem. Ah, tá. Por que o nome 24 quadros por segundo? FPS significa frames por segundo. Por quê? Porque como a gente está falando de imagens, o cinema, e não que eu esteja recomendando o cinema, tá, gente? Não é isso que eu estou dizendo. Mas, quando a gente vê um vídeo, é como se várias imagens estivessem passando de uma vez só, em 1 segundo. Então, 24 imagens por segundo passam nos seus olhos para você ver 1 segundo de vídeo. O que isso tem a ver? Então, imagine que eu
vendo essas imagens, consiga memorizar na minha mente os capítulos de Gênesis. Por isso que se usou esse trocadilho, né, esse nome, mas não se apegue ao nome. É apenas uma forma, né, de dar um nome para esse princípio. Então, eu consigo pensar em alguns segundos, rapidamente. Vou dar um exemplo para vocês entenderem melhor. Se eu tiver que resumir o livro de Gênesis, eu posso falar assim, ó, criação, Adão e Eva, tentação e queda, Caim e Abel, genealogia de Adão, construção da Arca de Noé, o dilúvio, as águas baixam, o arco-íris. Entendeu? Eu estou resumindo, muito rápido. É por isso que usei o 24 FPS. Então, eu vou avançar aqui. Caso haja algumas dúvidas, como eu disse aqui, eu estou só passando uma explanada rápida, senão não vai dar tempo, né, de continuar. Mas vocês podem continuar entendendo melhor no canal lá no YouTube, que já tem algumas aulas, tá bom? Então, eu tenho também, por exemplo, uma outra forma de estudar a Bíblia. Isso aqui, todo teólogo, todo estudante da Bíblia tem que fazer isso. Perguntar ao texto. Tem que ter uma sala de perguntas, onde você vai fazer o máximo de perguntas possível para o texto. Por quê? Porque é o que um detetive faz. Ele pergunta as coisas. Ele indaga. Precisa ter as perguntas ao texto. Nós temos, por exemplo, uma sala de concentração. O que é a sala de concentração? É o que nós estávamos fazendo mais cedo. Nós olhamos uma cena. Olha, Moisés com os 2 homens. Ah, isso me lembra Jesus na cruz entre os 2 ladrões. Então, é semelhante ao jogo da memória. Lembra? Você procurava imagens parecidas. Outra coisa que nós temos, outro princípio, o Connect 6. O que é o Connect 6? A gente pega um texto e, como eu disse, toda a Bíblia está conectada e harmonizada, sincronizada. Então, pega esse texto, que por mais que está no Novo Testamento, veja se não tem uma história lá no Antigo Testamento que tem a ver com o seu texto. Vá lá nos Salmos, nos Provérbios, Eclesiastes, veja se não tem um texto dessa área que tem conexão com o que você está estudando. Depois dá uma olhadinha nas profecias. Será que não tem uma profecia que tem alguma conexão com o que você está estudando, com o texto ou a história? Será que tem algo no Evangelho que conecta com o que você está estudando? Será que tem alguma parábola que tem conexão com o que você está estudando? Será que tem algo nas cartas de Paulo? Né? Os ensinamentos aqui seriam as cartas de Paulo. Será que não tem algo nas cartas de Paulo que conecta com o que você está estudando? Então, olha só, você vai pegar um texto ou uma história e conectá-la com toda a Bíblia. É uma outra forma de você estudar um texto. Você tem também aqui uma coisa muito legal que eu gosto de fazer, é você aprender a estudar a Bíblia sem estar com a Bíblia. Como é que você faz isso? Você faz como Jesus fazia. Você olha para a natureza, as situações da vida, e mesmo que você não esteja com uma Bíblia na mão, você pensa, como é que isso se conecta com o Evangelho? Como eu posso tirar lições práticas disso? Você estará estudando a Bíblia 24 horas por dia dessa maneira. Peguei o ônibus, estou ali indo para o trabalho, pensando em nada de bom. Não, não pode ser assim. Observe as coisas. Como que eu posso conectar, como que eu posso fazer uma parábola de um ônibus, por exemplo, que está indo para o seu destino, como esse ônibus pode ser uma representação do Evangelho e as pessoas que entram e entram nesse ônibus e depois saem, como que tudo isso como você pode tirar lições práticas disso conectado com a Bíblia, entendeu? Então você está, mesmo que não lendo a Bíblia, mas criando ilustrações e parábolas. É uma forma prática de, a todo momento, a sua mente estar pensando nas coisas do céu. Você pode pegar um texto bíblico e ver se ele tem alguma conexão com o santuário. E sempre tem, sempre tem.
todas as histórias da Bíblia podem encontrar princípios no santuário. Não necessariamente com o aspecto físico ali, mas vocês sabem que a mobília tem cada uma o seu aspecto espiritual. E por último, para finalizar, eu quero mostrar para vocês as 5 dimensões. O que são as 5 dimensões? É uma das coisas para mim que, olha, se de tudo que eu passei aqui, vocês não conseguirem memorizar muita coisa, mas se vocês conseguirem memorizar as 5 dimensões, pode ter certeza que já vai valer muito a pena para o seu estudo da Bíblia, tá bom? E como eu disse, aqui eu estou só enxugando, gente, não dá tempo de explicar tudo, detalhe por detalhe. Se você quer que eu acompanhe, que eu ajude você a entender esses princípios, primeiro você vai lá no YouTube, que já tem as aulas gravadas, vai assistir as aulas gravadas. Se porventura ficar alguma dúvida ainda, aí você pode perguntar para mim depois, tá bom? Mas preste atenção, a sala das 5 dimensões. O que é isso? A maioria das pessoas lê a Bíblia em apenas 2 dimensões, dimensão literal e a dimensão do eu. Quando consegue encontrar alguma lição espiritual. Então, eu li o texto lá. E eu li o texto, o verso bíblico, e está escrito assim, assim, assim. Isso foi o que aconteceu, isso é a dimensão literal, isso é o óbvio. Isso todo mundo, né, meio que, digamos assim, entende. Aí, quando você encontra um texto lá, alguma coisa que chama a sua atenção, você aplica isso para a sua vida. Isso está correto, você deve fazer isso. Porém, existem outras 3 dimensões. 3 dimensões. A dimensão de Cristo, a dimensão da igreja, a dimensão do céu. Então, olha quanto você está perdendo de estudo da Bíblia quando você não analisa o texto com esses aspectos. Vou dar alguns exemplos. O maná, o que era o maná? Literalmente falando, lembra? Primeiro o literal, primeiro eu entendo o que é o literal, para depois entender o resto. O maná era o pão que foi enviado do céu para alimentar o povo de Israel, né? O pão dos anjos. Isso era o maná. Como eu enxergo Cristo no maná? Cristo é o pão da vida. É o pão que desceu do céu também. Cristo foi enviado do céu. Como eu aplico isso a mim agora? A dimensão do eu. Eu não vou dizer que eu sou o pão. Eu preciso dizer que eu preciso comer desse pão. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, eu preciso me alimentar desse maná. Percebe? Isso é a dimensão do eu. Agora, vamos para a dimensão da igreja. Qual é a missão da igreja? O que a igreja tem que fazer com o maná? Ela precisa levar o maná aos famintos. Certo? Ela precisa distribuir isso para aqueles que têm fome. E a dimensão do céu? A dimensão do céu é tudo que diz respeito à volta de Jesus e o que vai acontecer, né, na nova terra. Então, lá nós estaremos na presença do pão da vida, literalmente na presença de Jesus, mas Apocalipse diz algo muito interessante, que aquele que vencer será dado de comer do maná escondido. E isso não só no sentido espiritual, mas a irmã White cita que quando ela viu a mesa que nós nos sentaremos para cear com Cristo, ela viu o maná. Então, de fato, literalmente, nós vamos comer o maná no céu. Percebe? Um último exemplo para a gente finalizar. O santuário, o tabernáculo, o que era, literalmente falando? Era uma tenda que Deus mandou construir. Era o tabernáculo lá que Deus pediu que Moisés construísse. Isso é o literal. É simples, fácil, não tem muito segredo, não precisa pensar muito. Aí você vai para a dimensão de Cristo. Cristo também disse que era um santuário, que era um templo. Ok? Aí você vai para a dimensão do eu. Olha, o apóstolo Paulo também disse que nós somos
templo de Deus, santuário de Deus, templo do Espírito Santo. Interessante, né? Então, eu também sou um santuário. Aí vamos para a dimensão da igreja. Ora, Paulo diz que nós somos pedras vivas que formam o edifício de Deus, o santuário de Deus. Então, a igreja também é um santuário, é um templo também, formado por mim e por você. E por último, você tem a dimensão do céu. Existe um santuário celestial lá no céu, e além disso, na nova terra, o Apocalipse diz: eis o tabernáculo de Deus com os homens, a morada de Deus com os homens, ou seja, nós iremos morar na presença do Deus eterno. Então, vê como eu peguei todos os aspectos e analisei o santuário e vi que em todos os aspectos eu posso agora compreender melhor. Quando a Bíblia fala algo sobre o santuário, eu posso fazer aplicações melhores. Ou seja, estudar o santuário literal me mostra que, se eu quero entrar no santuário celestial que Deus está preparando, primeiro eu preciso que Cristo entre nesse santuário aqui. Para entrar no santuário lá, eu preciso que Cristo entre nesse santuário aqui, e eu preciso aprender a fazer parte do santuário de Deus, que é a igreja. E Cristo, que também é um símbolo do santuário, precisa habitar em mim. Então, percebe como eu conectei tudo junto e tenho uma compreensão melhor agora da mensagem do santuário, nesse sentido. Então, todas as histórias, textos bíblicos podem ser analisados à luz das 5 dimensões. Então, a palavra de Deus, ela é muito, muito, muito rica. Não dá para esgotar, não dá, é impossível. Então, eu estou, já faz algum tempo, estudando a Bíblia assim, e eu não consegui ainda, não, eu não sei tudo, tá, gente? É muita informação, porque imagine só as possibilidades. Aqui a gente não viu nem, acho que 10% dos princípios de estudo. Imagine você pegar um texto bíblico só e você fazer uma análise dessas. Quanto tempo você não leva no seu estudo da Bíblia agora? 1 hora é pouco, porque você vai ficar tão fascinado com as coisas que você descobre, que você quer mais, que você quer mais, que você quer mais. Entendeu? E é isso. Que Deus, então, ajude todos nós a vermos, a termos prazer realmente de ler a Bíblia. E nós vamos vendo, né, com isso, como Deus é grandioso na sua palavra. Ela é muito mais do que às vezes a gente pensa e subestima. Tá bom? Vou deixar agora as considerações finais. A Júnia pode assumir aí, e se tiver coisas bem rapidinhas para a gente comentar, aí a gente vai falando. Amém, Deus seja louvado. Vamos para as orações. Eu gostaria de ver as mãozinhas aí. Quem gostaria de orar conosco nesse momento, agradecendo a Deus pela maravilhosa mensagem, por essas lições que nos ajudam, nos ensinam a estar mais pertinho do céu. Irmão Jabes, você gostaria de fazer a primeira oração? Nós temos aí a Cristine, a irmã Nice. Claro, pode ser. Conosco para orar. Foi completada as orações. 2 pessoas já levantou a mão. Não deu tempo de levantar a minha? Eu também. Não tem problema, irmão Mário, que está falando. Desculpa, a gente pode orar, a Foi o gente pode Marcos que fazer no abriu. final.
Foi o Marcos que abriu Ok. o microfone. Tá bom, tudo bem. Deus seja louvado. Cristine, você faz a segunda e a irmã Nice faz a terceira. Podemos ter, assim, essa sequência? Então, vamos. Irmão Jabes, você pode fazer a primeira oração? Claro, vamos. Santo, Santo Deus, Pai Todo-Poderoso, louvado, exaltado seja o teu santo e bom nome. Senhor, aqui de joelhos estamos, um pouquinho dos teus filhos, pedindo, Pai, que nos dê sabedoria do alto céu para compreender a tua palavra, que é tão complexa, tão rica, e ela edifica, ela nos exorta, ela nos mostra o caminho, que é Jesus. Jesus é o único caminho, a única salvação. E, Senhor, desvenda os nossos olhos, tira as escamas, nos dá colírio, Pai, para enxergar a, a beleza da tua palavra, que nós venhamos a ser apaixonados por esse livro. Lembrando que muitos deram a vida por esse livro, muitos fizeram de tudo para que esse livro chegasse em nossas mãos e, infelizmente, às vezes damos tão pouco valor, tratamos a Bíblia de qualquer jeito. Não deixa, Pai, que o comodismo, né, venha dominar nossa vida, que nós tratemos a Bíblia como se fosse algo banal. Que nós tenhamos amor, que nós venhamos de fato a ser apaixonados, né, por tudo que o Senhor nos provê e vermos esse livro como ele é uma bênção para nós, um privilégio muito grande. Eu peço aqui por cada família representada, as pessoas que aqui estão, que o Senhor esteja nos corações, que o Senhor esteja na vida, Pai. E, por favor, tenha misericórdia também daqueles que estão longe, dos nossos familiares e amigos, que quem sabe, né, já foram uma vez da fé e agora estão afastados. Que o Senhor mostre que a tua palavra é poderosa e principalmente, né, através de nós, que nós possamos demonstrar um bom testemunho, quem sabe através aqui, né, desse estudo, mostrar como a Bíblia é rica e eles verem que a Bíblia não, como para alguns é, né, um livro, eles veem como um livro chato, um livro sem graça. Tira, Pai, o amor dessas pessoas, né, por essas séries, filmes, essas coisas que não prestam e coloca atenção na tua palavra, Pai. Mostra para elas que a tua palavra é suficiente, que eles não precisam de nada disso. Abençoa cada um aqui. Eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Continuando na tua presença, Senhor, nós agradecemos a ti porque o Senhor tem a cada dia, a cada manhã trazido tantos ensinamentos poderosos para a gente aprender mais de ti, mais da tua palavra. Somos gratos porque o Senhor tem disponibilizado servos teus diligentes e disponíveis, meu Pai, para estar trazendo para nós esses ensinamentos. Muito obrigado pela vida do irmão Jarbes. Muito obrigado, meu Deus, por cada uma pessoa que está aqui presente. Que nós possamos, meu Deus, a cada dia despertar para essa necessidade de destrinchar a tua palavra, meu Pai. Nós, às vezes, lemos tão superficialmente a palavra do Senhor, e eu clamo ao Senhor que nos dê o desejo de elaborar nossos planos de estudos, de separar um tempo especial, meu Pai, para estar intimamente ligada à tua palavra, dia a dia. Isso é para mim, porque não tenho esse hábito. Eu quero, a partir de agora, meu Pai, estar estudando, meu Pai, esse livro maravilhoso, que é a história da redenção. Toda ela é a história da redenção, como o irmão falou. E eu quero enxergar isso, meu Deus. Eu peço isso para meus irmãos também, que cada um sinta esse desejo de estar aprofundando mais a palavra do Senhor. E da mesma forma que o meu irmão falou, que nossos queridos também sintam esse desejo, que o Senhor desperte neles, meu Deus. Tire da mente deles toda a sujeira que já tem sido introduzida na mente deles
por séries, por livros, que não trazem nenhum, meu Deus, nenhum conforto, não trazem nenhuma lição espiritual para a vida deles. Que o Senhor, meu Deus, venha colocar o desejo no coração deles de estudar a palavra do Senhor. Que nós possamos ser instrumentos nas tuas mãos, meu Pai, para levar essa esperança, levar essa alegria de conhecer ao Senhor através da tua palavra, aos nossos queridos, aquelas pessoas que nos rodeiam, meu Pai. Agradecemos ao Senhor por tudo, coloco diante do Senhor cada vida aqui presente, cada família aqui representada, que nós possamos, meu Deus, ser templos vivos, porque somos um pequeno povo, meu Pai, que logo em breve será levantado para trazer a mensagem, meu Deus, final, antes da tua volta, meu Deus, que o Senhor nos capacite, nos prepare, derrame a porção máxima do Espírito Santo, Senhor, em nossas vidas, meu Deus, nos batiza com teu Santo Espírito, porque nós precisamos disso, meu Deus, para levar essa mensagem. Eu te peço, meu Deus, e agradeço. Nos dê um bom dia na tua companhia, abençoa cada família aqui, em nome de Jesus. Amém. Abre, Senhor, os olhos meus ao resplendor da tua luz. Dá-me o poder de me libertar e de servir, amar Jesus. Em contrição espero em ti. Mostra-me, pois, o teu querer. Abre, Senhor, os olhos meus, eu quero ver. Abre, Senhor, o ouvido meu, para escutar a tua voz. Quero entender o teu santo amor, quero ficar contigo a sós. Em contrição espero em ti, quero ser teu e a paz fluir. Abre, Senhor, o ouvido meu, eu quero ouvir. Abre, meu Pai, o coração, quero sentir o teu calor. Abre-me então a boca também, para eu falar do teu amor. Em contrição espero em ti, enche-me o ser com teu amor. Toma-me, enfim, nos braços teus, ó meu Senhor. Amém. Amém. Deus seja louvado. Que bênção poder ouvir uma mensagem tão sensacional, né? E obrigada, irmãs, pelas orações cantadas, faladas. Obrigada, irmão Jabes. Deus seja louvado pela sua vida, meu irmão. E que o seu ministério seja divinamente abençoado a cada dia. Amém. E que Amém. você possa continuar crescendo na fé para a honra e glória do nosso Deus e manifestando essa fé em todo o tempo para aqueles que a buscam e que precisam, né, como eu, ter a fé aumentada e acrescentada no altar do Senhor. Nós vamos para as considerações. Quem gostaria de falar alguma coisa? Nosso tempo já está bem avançado. Passamos aí às 6h30. Heloísa, minha querida, seja bem-vinda. Como é bom saber que você está já podendo falar. Deus seja louvado. Bom dia, pessoal. Então, eu ainda estou, né, aqui em recuperação do Covid, né? Ainda estou na fase ainda que tenho que ficar em isolamento, né? Porque ainda ofereço risco às pessoas, né? Então,
mas graças a Deus o pior já passou, né? A febre que eu estava, que eu cheguei a 42 graus de febre, né? Quase convulsionando, né? Então, essa foi a pior parte. Mas Deus atuou rapidamente e trouxe um anjo, né, para cuidar de mim. Mas eu louvo a Deus também pelas orações de vocês, né? Hoje eu já estou conseguindo falar melhor, né? Até ontem a minha voz estava muito ruim, mas hoje eu já estou conseguindo falar, porque nem falar eu estava conseguindo. Mas eu agradeço muito, muito as orações de todos vocês. Continue orando, né? Porque o Covid é algo desconhecido, que a gente não sabe o que a gente vai ter ainda, né? Porque um dia você pode ter uma coisa, outro dia muda, cada dia é uma coisa que ele vai apresentando. Mas eu quero aqui agradecer ao Jabes, né? Hoje eu acredito que foi mais uma aula. Eu entendi agora por que Deus, né, fala que nós vamos estudar nós vamos estudar a eternidade para todo sempre. Imagina, gente, quanta preciosidade que esse jovem valoroso trouxe para a gente aqui hoje, né? Ele abriu a nossa mente para nos mostrar que estudar a Bíblia está além daquilo que os nossos olhos possam enxergar. E essa conexão, Jabes, eu já tinha feito alguns meses atrás com a lei de Deus, né? A lei de Deus também, ela está nas histórias. Quando a gente estuda as histórias, a gente sempre encontra a lei de Deus, né? Quando você estava falando de Cristo, né, que nós encontramos Cristo dentro das histórias, eu encontrei a lei de Deus. Então, se eu estou estudando a história de Caim, qual é a lei de Deus que tem ali dentro? Não matarás. Se eu estou estudando a história de Davi, não adulterarás, não matarás. Eu estou estudando a história de Ananias e Safira. Eu estou ali, não cobiçarás. E assim a gente vai fazendo essas conexões, né? Isso. Porque Cristo vai nos mostrando, né? Sim, Jabes. Não, isso aí eu ia comentar aqui. O seu raciocínio está correto, e assim, a gente vai perceber que algumas coisas a gente já até faz, alguns desses aspectos, só que a gente ainda faz muito timidamente, né? Dá para expandir mais. Por exemplo, você pode pegar esse mesmo conceito da lei aí que você falou muito bem explanado, você pode... Aí, se eu começar a analisar agora nas histórias os frutos do Espírito, entendeu? Uhum. Se eu começar a analisar agora as histórias com o plano de fundo do santuário, o que tem a ver com o santuário? Se eu começar a analisar as histórias agora com o plano de fundo do grande conflito, da vida de Cristo, então, todos esses aspectos aí vai ajudar a gente a compreender melhor a Bíblia. Então, eu estou aqui assim encantada, né? Porque eu gosto muito de estudar a Bíblia, né? E, e eu amo quando eu faço conexões. As conexões para mim são o ponto X de qualquer estudante, né? E é quando você compreende, que você fala assim, eureka, encontrei aqui uma preciosidade. E esse é o nosso Deus. Ele vai nos mostrar preciosidades para todo sempre, né? E estudar a Bíblia é como você encontrar pérolas, né? Somente aqueles que estudam verdadeiramente é que Deus também vai mostrando, né? Então não basta ficar no superficial, a gente tem que buscar o profundo. E eu acredito que essa sala tem nos levado a imergir no profundo, e Deus tem trago ferramentas, né, para nos ajudar a desenvolver a encontrar essas pérolas, essas mensagens que ele quer nos mostrar, né? Então, a gente vê quando você junta ali, por exemplo, as gerações, as frases que formam, né? Tudo Deus tem um porquê, né? Um nome de um... essa semana eu estava lendo, né? O nome dos primeiros, da genealogia, o que forma ali, tem uma mensagem oculta, tem uma mensagem que Deus deixou ali, uma mensagem de juízo. Então, nada de Deus é por acaso nem coincidência. Deus é de uma sabedoria tão incrível,
tão maravilhosa, né? Que o nome de alguém na Bíblia não é por acaso, é porque quando você junta várias pessoas, Deus está formando ali uma mensagem para um povo. E isso me encanta e me deixa maravilhada com Deus. Juninha? Amém. Deus seja louvado, Elô. Às vezes dá trabalho aqui para abrir o microfone, né? E a gente se perde. Grande é o nosso Deus, que nos dá essas possibilidades. E eu fiquei aqui refletindo o louvor que foi feito após as orações, né? Deus, ele nos dá os sentidos e quando a gente diz para ele, eis-me aqui, ele é quem vai trabalhando e vai nos ajudando. Da mesma forma como você disse, somente quem busca fazer esse estudo, né, é que Deus vai capacitando e vai mostrando e dando os resultados. Louvado seja Deus por isso. Esse é o Deus a quem servimos, que certamente está a nos esperar para esse estudo infinito na eternidade. Não vejo a hora de chegar lá e me assentar aos pés do maior professor, da melhor didática, da melhor metodologia, e vamos estudar para sempre essas pérolas que ele tem para nos ofertar. Ângela, nós temos aí 3 microfones abertos, 2 além do Jabes. Ângela, você gostaria de falar alguma coisa? Dione? Ou foi só por equívoco mesmo? Jabes, você ainda gostaria de falar alguma coisa para a gente já fazer a oração Rapidamente final? aqui, eu não estava comigo na hora, espero que dê para ver bem. Vocês estão vendo a cartinha? Sim, sim, sim. Então, a imagem aí tem o quê? Um casal são 2 pessoas, e embaixo tem o número 2, certo? Então, Certo. esse é o capítulo número 2 de Gênesis. Do que vocês acham que fala? Sobre a criação do homem e da mulher. Sim, Olha esse daqui que interessante. É uma árvore, e dá para ver que ela tem o formato de um 3, sim. e tem uma Então, serpente ali, né? Tem uma uhum, serpente. Então, uhum. capítulo número 3, tentação e queda. Esse aqui é o capítulo número 24, um coração, alianças de casamento, Isaac e Rebeca. Esse aqui você tem 2 homens com uma maletinha ali, o número 15, capítulo número 15, fazendo um acordo, um contrato. Quem será que fez um contrato no capítulo 15? Abraão, né? Uhum. Fez uma aliança com Deus. Aqui você tem uma jarra enchendo um copo de água e o número 7 dentro. O que lembra a água enchendo? O dilúvio? Exatamente. Então, você vendo essas imagens aqui, 5 minutinhos por dia, eu tenho essas cartas aqui disponíveis, tá? À venda para quem quiser. Elas são cartinhas de papel, bem fácil de carregar para qualquer lugar. Então, você pode carregar isso daqui, tá fazendo nada, vai lá olhando as cartinhas, tem o título aqui em cima, essas aqui não tem, mas as outras tem. Tem o título, dilúvio, aí você olha a cartinha, olha a imagem, você me diz depois de uma semana se você não está com o livro de Gênesis na sua mente. Amém, amém. Deus seja louvado. Quem gostaria de orar para encerrarmos a... Ô, Juninha, Oi, Elô. só para lembrar, né, que quem está lá no grupo da sala, eu coloquei ontem lá, né, para quem quiser adquirir os materiais do Jabes, entre eles, o material, né, está essas cartinhas também. Então, é só clicar lá na empresa dele, né,
e aí clica lá em ver tudo, que vocês vão ver todos os materiais que ele comercializa, né? Ele é um missionário, então ele precisa também, né, de sobreviver aí de alguma forma, né? E a forma que o Jabes encontrou é essa, né? Para estar sustentando a sua família enquanto missionário. Então, eu postei lá no nosso grupo. Quem quiser adquirir as cartinhas é muito facinho, é só clicar lá e fala direto com o Jabes. Amém, amém, é verdade, Lu, obrigada aí pelo complemento e pela explicação, realmente lá no grupo ficou bem explicadinho, muito obrigada, Deus abençoe. Você consegue orar, Lu? Consigo sim. Finalizar. Então vamos falar com Deus, vamos finalizar. Irmão Mário, o Marquinhos gostaria de orar agora, de fazer a oração cantada. É possível? Deixa eu ver se ele ainda está conosco. Ele vai orar. Marquinhos Então, vai orar, tá bom? Tá, assim que a Heloísa terminar a oração, ele pode fazer a oração cantada. Muito obrigada, irmão. Deus seja louvado. Bondoso Deus que estás nos céus, nós somos gratos, Senhor, porque o Senhor a cada dia nos mostra o seu amor. Isso, como o Senhor deseja que a gente olhe para a tua palavra com outro olhar, que nós possamos enxergar o profundo. E hoje aqui o Senhor instruiu o teu servo, o teu mensageiro, a nos ensinar a olhar para as Escrituras de uma forma totalmente diferente. E eu louvo a Deus por isso, Senhor. Eu me senti presenteada com essa mensagem, porque eu gosto, Senhor, o Senhor sabe o tanto que eu gosto de estudar e que eu gosto de encontrar as conexões e as sinapses que a Escritura pode me fornecer. Por isso, ó Deus, obrigado por aprender esse método tão incrível, que o Senhor possa abençoar o Jabes, esse jovem valoroso que tem entregado a Ti a cada dia a sua vida, que o Senhor possa abençoar a sua esposa, o seu filho, o seu ministério, que o Senhor seja com ele aonde ele passar, que assim como o Senhor abençoou a José, que o Senhor também possa abençoá-lo, aonde ele passar, que o Senhor possa prosperá-lo, que o Senhor possa ser com ele em tudo que ele fizer. Ó Pai amado, nós estamos encerrando agora a sala, que também o Senhor possa ser com cada pessoa que aqui está, com cada pessoa que já saiu, que o Senhor possa continuar nos abençoando, que essa mensagem, Senhor, possa estar hoje nos nossos corações durante todo o dia de hoje. Abençoe, Senhor, os nossos familiares, abençoe a cada família aqui representada. Nós te pedimos que fique conosco durante todo o dia, em nome de Jesus. Amém. Então, vou fazer a oração cantada e vou louvar. Vai, fala. Pode falar, que sai aqui o som. Meu filho, tá esperando. Papai do céu, muito obrigado. Papai do céu, muito obrigado. Eu só peço por nós, em nome de Jesus. Amém. E disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Gênesis 1, 26. Amém. Deus seja louvado. Muito obrigada, Marquinho. Deus te abençoe, meu querido. Até amanhã, às 5 da manhã. Tchau. Um bom dia a todos. Tchau. Tchau. Deus seja louvado pela presença, pela companhia. E
Tenham todos um dia abençoado. E até amanhã, se Deus quiser, às 5 da manhã aqui no Brasil. Bom dia. Bom dia. Bom dia para todos e até amanhã, se Deus quiser. Bom dia, até amanhã.